Muito boa noite de novo, meus queridos alunos, alunas, demais pessoas que têm assistido agora esses vídeos, né? Agora vamos falar das aulas que nós temos dado. Ainda tem alguns assuntos que a gente precisa tratar, né? Das aulas que nós estamos trabalhando. Hoje eu vou falar um pouquinho de fundamentos biológicos do conhecimento, né? Sobre bioética, biopolítica, biopoder, né? Sobre determinismo e liberdade nesse sentido, de como a ciência afeta a vida humana e por que é tão importante a gente pensar essas questões, refletir sobre elas, né? Sobre o uso da tecnologia, da biotecnologia, tanto para a vida quanto para a morte, quanto para a manipulação da vida ou a manipulação para a morte, né? Todo tipo de relação humana, ela pressupõe relação de poder, né? Uma luta por poder, por sobrevivência, de acordo com a necessidade, de acordo com a busca por liberdade, com o uso da racionalidade. E dentro da filosofia existem alguns pensadores que trabalham essas dimensões ligadas à vida, né? À questão biológica. Então você tem alguém que fala de bioética, de biopolítica, de biopoder, né? Hoje, especificamente, eu quero falar um pouco do Foucault e do Hans Jonas, né? Não quero aqui discorrer sobre o conceito como um todo, mas que vocês entendam um pouco como é que isso funciona para os dois, né? Bioética, eu acho que não é difícil da gente entender, né? A gente sabe o quanto a medicina tem avançado, quanto a medicina tem possibilitado mudanças, né, no campo da vida, né? Manipulação de genes, né? A gente já sabe que o homem conseguiu decifrar aí todo o genoma humano. Há a possibilidade de manipulação desses genes, né? Com fertilização in vitro. Você pode decidir como vai querer o filho, né? É caro, mas você pode fazer isso. Então, quando você trabalha com a dimensão da vida relacionada ao homem, ao humano, é a área da bioética. Questão do aborto, da própria eutanásia, né? Finalizar a vida, a boa morte, eutanásia, né? Thanatos é o deus da morte. Tantas e tantas situações. Agora nós estamos aí nesse período de pandemia e a gente precisa pensar nisso. Afinal de contas, qual a importância da vida para a humanidade, né? E sempre analisar que são relações de poder, né? Por isso que o Michel Foucault trabalha com essa dimensão de biopolítica e biopoder, que acaba envolvendo essa questão bioética também, né? Foucault vai dizer o seguinte: no campo da vida, no campo da vida política, econômica, social, o que seja, o que existe são relações de poder e existem mecanismos de controle para o poder. Por isso, biopolítica e biopoder, né? E ele vai dizer que há uma necessidade, de certa maneira, nessas estruturas de poder, e as instituições são usadas nesse sentido, para controlar os corpos, docilizar os corpos, adestrar os corpos, né? Ele vai falar de microfísica do poder. Quer dizer, nós somos condicionados dentro dessa estrutura de poder, que é o Estado, que são as organizações civilizacionais, a vida em sociedade, não é? A gente é moldado pelas instituições, seja a escola, sejam as prisões, sejam as empresas, no sentido de ter um controle sobre o nosso corpo, né? E não é difícil entender isso, horário para entrar na escola, horário para sair, a disciplina que a escola aplica sobre a vida das pessoas, o jeito de sentar, uma prova que não pode colar, a questão da própria prisão, a pessoa recebe um número ali, o ato, a vigilância que há dentro do poder, né, ali, da estrutura de poder de uma prisão. E o Foucault trabalha com uma dimensão do panóptico para tentar pensar isso. A ideia do grande irmão, Big Brother, aquele que olha você, mas você não vê o grande irmão. Então as prisões têm essa característica, né? Geralmente os guardas de vigia, eles estão numa torre, normalmente eles veem quem está dentro do presídio, mas as pessoas não veem quem está ali vigiando-as, né? Nesse sentido, o Foucault vai dizer que por que biopolítica e biopoder? Porque as estruturas das instituições sociais estão a serviço desse controle dos corpos, dessa docilização. Então você, de certa forma, adestra as pessoas para cumprir determinados padrões para quem governa, né? E aí, se você analisa, né, para o Foucault, a história da loucura, da própria sexualidade, quando você enquadra alguém como louco, num determinado padrão, até interno em sanatório, dá choque, né? Ao longo da história a gente sabe disso, né? Choque elétrico, tortura, o que seja.
está dentro dessa estrutura de biopolítica e biopoder, né? E a bioética também lida com essa questão, as questões das guerras, né? A gente pensa, por exemplo, no nazismo, quanto de experiências não foram feitas com seres humanos. E do ponto de vista ético, a gente sabe que isso não é uma coisa que nos humaniza, é uma coisa que precisa ser pensada. A questão do aborto, a questão da própria eutanásia, não é simples de decidir. Assim como agora no período de pandemia, é muito legal, às vezes, muito bonito as pessoas ficarem se preocupando só com os números, sejam econômicos ou sejam as estatísticas de quem morre. Mas quem perde um ente querido, a dimensão do valor para aquelas pessoas é completamente diferente do que quem está só mostrando o número, né? Mostrando se tem um platô, se caiu a curva, se subiu a curva. São pessoas que estão morrendo ali. E quando a gente está falando de filosofia, a gente precisa levar essas dimensões para a reflexão humana. Aí o Hans Jonas faz isso, tanto com relação ao meio ambiente, quanto com relação à própria estrutura de vida das pessoas. Essa capacidade que a biotecnologia tem de manipular a vida humana, né? Até a possibilidade, a gente estudou aí no material de vocês, o Panayotis Zavos, que é um médico geneticista, ele fala que já é possível clonar um ser humano. O que não se sabe é se esse ser humano vai nascer perfeito, né? E ele fala que ele nem tem noção se alguém já não fez isso, né? A gente sabe que todas essas questões envolvem a dimensão ética reflexiva, né? A ideia de determinismo e liberdade também está dentro desse processo, porque, do ponto de vista biológico, muitas vezes, há uma questão determinada, né, dentro da perspectiva genética, às vezes até doença e tudo, mas, do ponto de vista da estrutura de vida, dentro de uma sociedade, nas interações humanas, nas relações sociais, há a dimensão da liberdade também, né? Mesmo que eu tenha, biologicamente, determinada característica que pode me tirar algum tipo de mobilidade, algum tipo de função social, ainda assim eu sou um ser humano inserido numa sociedade. Vamos supor que eu nasça com alguma deficiência física ou mesmo psicológica. Do ponto de vista ético, humano, reflexivo, a gente, na dimensão da liberdade humana, a gente precisa pensar que cabe todo mundo na sociedade, né? Cabe tanto quem nasce com algum defeito físico, que seja, ou mental, quanto quem, do ponto de vista econômico, tem algum tipo de deficiência, né? Uma deficiência econômica ou uma deficiência até intelectual. Então, biopolítica, biopoder, bioética são assuntos aí dessa matéria, fundamentos biológicos do conhecimento. Tem também uma outra discussão apresentada nesse material, que é com relação às questões das doenças psicológicas, né? Tem até uma crítica aí feita à Associação Americana de Psiquiatria, que o mundo, muitas vezes, quando a gente vai para essas relações de poder, a própria medicina pode ser usada para caracterizar alguém como doente ou não. Quer dizer, enquadrar as pessoas. Tem uma relação até com a venda de medicamentos. Então, a gente, quando está falando da questão humana, gente, independente da perspectiva da própria... O poder que a ciência tem é maravilhoso. O problema está envolvido na questão do uso dessa ciência, dessa tecnologia. A tecnologia sozinha é maravilhosa. A biotecnologia, questão de célula-tronco e tudo mais. Mas o problema é que a discussão para nós aqui é o uso que se faz de todas essas questões. E aí o Foucault vai dizer dessa questão do uso da docilização dos corpos, vai dizer que ao longo da história as instituições foram usadas muito mais para isso. E essa questão do grande Big Brother, a gente está vendo agora, nessa pandemia, que todo mundo está meio que conectado, o quanto a gente pode ser alvo de manipulação, né? A gente vai ficar paranoico, teoria da conspiração? Claro que não. Mas nós precisamos refletir em como o homem tem vivido, como ele tem levado a vida. Eu quero até propor aqui, não está aí no material, mas eu quero propor, inclusive a questão de como nós levamos a vida do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista econômico. Tecnologia, gente, seria espetacular se ela fosse usada humanamente, né, para o bem da humanidade, para produzir mais alimentos, para distribuir riqueza. Mas não é isso que a gente vê por aí. Então o problema não está nas coisas, o problema está nesse homem que está nas relações de poder, muitas vezes se desumanizando, se esfriando, virando uma maquininha, não é, de fazer cálculo. E tudo isso a gente precisa refletir, trazer à tona aqui para a gente pensar. Tudo bem? Aconselho vocês aí a lerem um livro do Foucault chamado Vigiar e Punir, que ele vai tratar dessa dimensão.
A Microfísica do Poder também, tá bom? São 2 livros bons para a gente pensar nessas questões. O Hans Jonas tem O Princípio da Responsabilidade, também é um livro bom de vocês lerem se tiverem oportunidade. Boa noite, tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham entendido o mínimo aqui, por favor, né? Me digam aqui.